Ele só não falou 17%, ele falou 17 centésimos, né, que é a mesma coisa. Eu tentei achar 17% de 4.185. Aí deu 700 e alguma coisa, mas daí. Sim, 711,45, tá certo. Depois disso, você tinha que fazer a subtração que ele manda fazer, né? E subtraindo daí 335. Então, você achou 711,45 e subtraiu daí, deveria ter subtraído aí, 335,03. Agora é só você fazer essa subtração e ver qual das respostas é a certa, beleza? Então faça aí e me diga. Dá 376,42. Uhum. 376,42, resposta C. Então faltou só você acreditar no que você havia feito, que estava certo, e depois continuar a conta, né? Ele mandou subtrair, a gente subtrai. Vamos para a próxima. Bem, a próxima não dá para fazer, porque a próxima fala de uma figura que não está aparecendo. É a de cima, que é um telhado. Ah, tá. Agora sim, agora eu vi. Deixa eu pôr aqui. Tá bom. Ah, vamos ver o que tá rolando aqui. Para cobrir uma casa, serão necessárias 16 telhas por metro quadrado. Bem. Orienta-se a adquirir 10% a mais de telhas em relação à quantidade necessária para a área total a ser coberta, devido a eventuais perdas decorrentes do processo de instalação. A figura acima mostra a representação geométrica de um telhado, cujas informações são dadas a seguir. Bem, então ele falou uma coisa interessante, né? A gente precisa de 16 telhas para ter 1 metro quadrado de telha, de telhado, no caso. Então, daí a gente já consegue tirar muita coisa. Agora vamos ver mais informações aqui. Blá blá blá. A quantidade X em milhares de telhas que deve ser adquirida considerando se as sobras para cobrir esse telhado. Muito bem, então a gente vai, em outras palavras, né, tentar encontrar a área do telhado, levando em conta, né, que é um negócio 3D, e depois que a gente tiver essa informação, nós temos que pegar mais 10%, né, porque é o que ele cita aqui, que a gente precisa comprar 10% a mais, porque vai ter telha que vai quebrar no processo. Então a coisa é procurar essas áreas. Então a gente vê claramente, né, se há uma simetria, e me parece que há, né, de acordo com as coisas que o enunciado está falando. Nós temos um triângulo aqui, um triângulo igual aqui desse lado, e dois trapézios iguais, né, um para a esquerda e outro para a direita. Uhum. Daí ele fala algumas coisas dessas medidas. Por exemplo, ele fala que DC paralela a EF. Não, DC tem o mesmo tamanho de F, que tem o mesmo tamanho de AB. Não estou entendendo o que significa isso. Seria isso. Ah, muito bem. Eu só deixar bem claro que aqui é o E e aqui é o F. Tá. Que essa barrinha normalmente ela significa paralelo. Normalmente. Não deve significar congruente. Ele está falando que AD e BC
também são assim, AD e BC. Não são paralelos, né? Mas eles devem ser iguais. Eu acho que isso aqui está dizendo que é igual. Porque AB e BC, AD, AD e BC, que seriam esses caras aqui, né? Bem, AD e BC de fato são paralelos, né? Mas, e também parecem ser iguais. Não faria sentido um telhado todo torto também. Mas se isso é verdade, então significa que DC, que é esse mano aqui, que eu vou desenhar aqui, ele. Ah, agora faz sentido. Ele é paralelo a EF, que é paralelo a AB. Sim, paralelo. Significa retas com a mesma inclinação. Muito bem. Agora sim. Daí ele falou mais coisas. Ele falou que AD é 5, AB é 10, EF 4, BF. Bem, se ali é 10, aqui é 10 também. Se ali é 5, aqui é 5 também. E BF é essa coisita ali, é 5. Bem, se aqui é 5, aqui também é 5, aqui também é 5, aqui também é 5. Tem que ser. Tá bom? Por simetria. Então pronto, a gente já tem medida de tudo. Agora é só saber calcular a área dessas coisas. Mais ou menos, né? Porque se eu te perguntasse qual é a área de um triângulo, você me diria provavelmente, e não estaria errada, que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Perfeito. O problema é que quando a gente olha para esses triângulos ali, a gente não tem a altura deles. A altura deles seria isso aqui, ó. Eu não tenho ideia de quem é isso. Eu até poderia achar isso, falando de trigonometria, sendo cosseno e tangente, mas daí já vai para uma área que você não tem ideia. Mas eu tenho uma salvação para você, que é o seguinte: nós temos a área do triângulo equilátero. E esse triângulo ele é equilátero, porque aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5. Equilátero significa igual, lado igual. Né? Então, esse triângulo tem 3 lados iguais, e a fórmula da área de um triângulo de 3 lados iguais é lado raiz de 3 sobre 4. É isso? Acho que é isso. Deixa eu confirmar. Qual é a equação na área de um triângulo equilátero? L ao quadrado. Quase que eu errei. Sabia que tá faltando alguma coisa. Muito bem. Então, você tem a fórmula para calcular a área desse e desse. Obviamente, você vai levar em conta esse L que é ao lado, ó, presta atenção no que eu tô falando, né? Esse L que é ao lado aqui é 5, né? Do lado desses triângulos aqui, esse triângulo e esse triângulo, o lado deles é 5. Muito bem. Agora, nós precisamos calcular a área do trapézio também. Tudo bem. Como é que nós vamos calcular a área do trapézio? A área do trapézio também é parecida com a do triângulo, porque ele é assim, ele é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bem, a base maior e a base menor, obviamente, são esses verdões aqui, 10 e o 4. Então, por isso que eu vou deixar eles de verde aqui para você fazer sozinha depois. O problema, de novo, está na altura. A altura seria esse cara que supostamente a gente não tem. Mas será que a gente não tem? Uma vez que a gente entendeu que existe simetria aqui, né? E a gente sabe que essa parada aqui tá no meio do telhado, então, né? E a gente sabe que
isso aqui mede 5, você poderia pensar assim, então isso aqui também mede 5. Ah, bem, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos levar em conta que supostamente o telhado ele é tridimensional, né? Então, infelizmente, não dá para afirmar, né, que o nosso telhado vai levar em conta que o tamanho ali é metade de 5, porque se for inclinado já não vai ser metade. É só você imaginar. Você querer levantar um pouco ali, não vai caber esses 5, né? Imagina. Porque daí, tipo, aqui seria 5. Opa, muito ruim pra ver. Aqui seria 5, aqui seria 5. Não, né? Porque se você achatar isso, vai ficar sobrando. Isso é uma coisa que a gente constrói no cérebro, não tem nada a ver com matemática, de fato. Então eu não posso afirmar que ali é 5, mas eu posso dar uma procurada. Daí eu vou ter que fazer uma conta que você não vai entender nada, porque envolve trigonometria. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Se aqui é 4, aqui também é 4. E se tudo é 10 e aqui é 4, então isso mais isso é 6, porque 4 mais 6 é 10. Afinal de contas, tudo aqui é 10 e isso aqui é 4. Então aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 3. 3 mais 3, 6. Muito bem. Então veja só, nós temos um triângulozinho que aqui mede 3, aqui mede 5. Existe um negócio chamado triângulo pitagórico. É decorado para a gente não precisar ficar usando o teorema de Pitágoras o tempo todo na nossa vida. Que vai nos afirmar o seguinte: esse lado aqui mede 4 com certeza. Quando a gente tem 3 e 5, o outro mede 4. Da mesma forma, se tivesse 3 e 4, o outro mediria 5. Não acreditou? Tem que fazer o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Mas por que eu estou falando de catetos e tal? Bem, porque eu precisava achar aquela altura, né? Eu achei, a altura é 4. Ou seja, esse cara aqui é 4, beleza? Porque ele é a altura desse trapézio. Isso aqui é um trapézio. A altura é sempre o que vai de uma base para outra. Então, eu acabei de achar que o que vai de uma base para outra é 4. Usei uma teoriazinha aqui, a gente não teve tempo de estudar ainda. Mas é coisa de ensino fundamental na prática. Teorema de Pitágoras. Então tá bom. Você vai usar então essa fórmula. Presta atenção que agora é a sua vez, hein? Você vai usar essa fórmula aqui para achar a área desses triângulos. Já expliquei quem é esse L, é o 5. E você vai usar essa fórmula aqui para achar a área dos trapézios. Já expliquei quem é a base maior, quem é a base menor e quem é a altura. Uhum. Então, você tem informação suficiente para resolver o problema agora, beleza? É só pegar os números e jogar na fórmula. E depois fazer a continha lá do 10% para que você chegue enquanto telha tem que ser comprada. Que é o que pede problema, né? Então, eu vou te enviar e eu quero que você jogue os números nessa fórmula e encontre a quantidade de telha.
Mandei. Tá, eu tô vendo uma conta. Agora tem que fazer a conta do trapézio, né? E depois tem que fazer a conta do 10%. Depois tem que me responder qual é a resposta certa. Temos umas opções lá, né? Por as opções aqui. Leve em conta, né, o que o enunciado falou, talvez você esqueceu, que você precisa de 16 telhas por metro quadrado. Então ele está pedindo aí em milhares de telhas, né? Então tem bastante coisa ainda para fazer. Pensar bem aí que agora é uma questão mais de interpretação que qualquer outra coisa. Matemática você já sabe o que tem que fazer. O que que eu preciso calcular agora? Ah, tá aí? Bom, Você falou alguma coisa? não sei o que que é a próxima coisa para fazer. Eu falei que era para encontrar a área do trapézio, certo? Na verdade, eu falei tudo que você tem que fazer. Você tem que encontrar a área do trapézio, depois você tem que ler o enunciado, né, para entender, não perguntar para mim, a interpretação é sua. Depois que você encontrar a área do trapézio, você vai ter a área do telhado como um todo. Você já entendeu que a cada metro quadrado são 16 telhas, certo? Você vai pegar 10% a mais e vai encontrar o que o problema está pedindo. Leve em conta que você encontrou só a área de um triângulozinho. Você vai multiplicar por 2 para pegar essa área aqui também. E agora vai usar essa fórmula do trapézio para encontrar isso tudo aqui e isso aqui. E já também falei quem é a base maior, quem é a base menor, quem é a altura.
Se eu tenho o 20 e o 30 agora, eu divido eles, eu multiplico eles. O que eu faço com essa informação? Não sei. Não sei. O que você não sabe? Consegui o 30 da próxima eu não sei o que eu faço com isso. Não entendi o que você falou. Fala de novo. Já consegui o 30 da próxima fórmula, sei lá. E eu não sei o que fazer com isso. Leia o enunciado, pô. Eu não posso interpretar para ti o português aqui. Quanto que tinha dado a primeira? A primeira deu 10,2 e a outra deu 30. Ótimo. Significa que você já tem a área de. Ó, cara, o que eu tô fazendo aqui não é coisa de escola, é coisa de lógica. Preste atenção. O que você achou aqui? A área de um triângulo. Tem dois. O que será que tem que fazer com esse número, né? Já que tem dois dele. Você achou 30 aqui, que é a área de um trapézio. Tem dois. 60 e 20,4. Maravilha. Isso, o que que é isso que você acabou de me dizer? É a área do telhado. Daí o enunciado falou assim, ó. A cada 16, ou melhor, a cada metro quadrado você tem que pôr 16 telhas. Você achou esse númerozão aí,
de metros quadrados para o telhado. Se você multiplicar por 16, você vai achar a quantidade de telhas, certo? É só... Como o 60 com o 20 depois multiplica por 16? Eu não vou falar, você vai interpretar, porque isso aqui, de novo, não é matemática. Já falei, na verdade. Você interprete, leia, pense no que eu falei. Mas faz sentido, né? Nós temos 16 por metro quadrado, você tem uma determinada quantidade de metros quadrados. Fazer uma multiplicação indicaria alguma coisa interessante aí. Mais 10% em cima disso tudo. Por quê? Porque vai quebrar telha no processo. É o que ele falou. E no fim ele te pergunta: quanto que vai ter que ter aqui de telha, em milhares de telhas, basicamente. Beleza? Então, pense um pouco aí, interprete e chegue a alguma conclusão. Porque na prova não vai estar escrito assim, resolva essa continha. Não vai estar escrito isso. Na prova vai estar todo um contexto, né? Como você está vendo nas questões aí, como foi a questão, as questões de ontem, né? Que tinham a ver com juros, com porcentagens, etc. Então você tem que saber interpretar as questões. Só fazer a conta não vai resolver. Então interprete aí, cansa um pouco o cérebro, eu sei. É muito mais fácil só ir fazendo conta. Mas é importante você interpretar e chegar numa conclusão. Hum, não faz o menor sentido. Você chegou numa resposta que não faz sentido? Eu tô tentando fazer qualquer coisa, não tô chegando em nada. Bem, vamos lá. Vou levar em conta que essas duas contas que você fez aqui estão certas. Então, como você mesma falou, a área total vai ser 10,2 vezes 2 mais 30 vezes 2, ou seja, 60 mais 20,4, 80,4. Você chegou nisso aqui? Sim. Muito bem. A gente já entendeu que a cada metro quadrado vai ter 16 telhas.
Então, supostamente, tem que fazer essa conta aqui. Fez essa conta? Sim. Quanto é que deu? A minha deu 1.286,4. 1.286,4. Ah, qual que é o problema? Essa resposta é boa. O que eu faço com isso? Você tá querendo interpretar o problema ou tá querendo que eu faça para você? Não me deu nenhuma resposta eu chegar aqui. Mas tu leu a pergunta? Sim. A quantidade X em milhares de telhas. Você já tem aqui 1.286,4. Eu não vou nem calcular o 10%, vai dar um 1.300 aí. Em milhares de telhas, certo? Então, ou seja, você tem um pouco mais de 1.000 telhas aqui. Concorda comigo? Uhum. Agora, olha só. Ele tá me dizendo assim, ó. Qual dessas opções aqui tá certa, levando em conta o milhares de telhas ali? Você achou 1.200 e pouco, com mais 10%, 1.300 e pouco, né? Hum, Isso não é um valor entre 1.000 e 2.000? sim. Quantidade X em milhares de telhas. 1.000, 2.000. X não está entre 1.000 e 2.000? Sim. Então não seria essa a resposta certa? Cara, tem que interpretar. Não adianta tu achar que o número que você chegar vai ser a resposta e acabou. Interpretação. E tá escrito ainda, né? X em milhares de telhas. Esse 1 significa 1.000. Esse 2 significa 2.000. O X está entre 1.000 e 2.000. Meu. Aí, se eu li errado, o problema é meu. A questão é a interpretação. Tipo, não adianta a gente saber fazer as contas e ignorar no final, né, a interpretação. Anyway, a conta pelo menos você fez bem. Muito bem. Vamos para a próxima. Agora é uma questão de probabilidade, porcentagens. Parece mais tranquila. Ah, muito bem. Uma rede de farmácia fez uma pesquisa de mercado com consumidores para descobrir a preferência. Concluiu-se que das 4.800 pessoas consultadas, 1.500 preferem o dois e o restante prefere um. O pesquisador selecionará aleatoriamente pessoas que consomem um dos dois tipos de analgésicos. Um dos dois. Muito bem. Um dos dois tipos. Selecionar aleatoriamente uma pessoa que consome um dos dois tipos. Aqui parece muito óbvia a resposta aqui, mas são 4.800 total de pessoas. 1.500 usam o tipo 2. Então, qual é a probabilidade da pessoa ter escolhido o tipo 2? Eu coloquei aí 5 entre 11, mas sem certeza, porque do tipo 2 seria um pouco mais que o dobro. Bem, probabilidade é sempre o que a gente quer, nós queremos o tipo 2, dividido pelo que a gente tem. Nós temos são todas as pessoas da pesquisa. O que você precisaria fazer é a redução dessa fração. Ou seja, simplificação. Como é que a gente faz simplificação de fração? Já mostrei mais ou menos para você nas outras aulas, porque a gente trabalhou com porcentagem, etc.
Mas o importante aqui é você entender que probabilidade é sempre o que a gente quer dividido pelo que a gente tem. O que a gente quer, tipo 2, o que a gente tem, todo mundo da pesquisa. Isso aqui, do ponto de vista de fração, é a mesma coisa que 15 por 48. Só que tanto 15 quanto 48 são múltiplos de 3, então eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 48 dividido por 3 dá 16. Acabou. Resposta aqui, 15 por 16. Beleza? Então veja, de novo, se você ler o enunciado, né, e simplesmente colocar os números na fórmula, entre aspas, fórmula aqui, não vai ter nenhuma opção que é isso. Mas você vai ter que adaptar-se ao que o enunciado fala, às opções de resposta, né? Pô, não tem nada no enunciado que seja isso aqui. Então eu vou adaptar. Eu lembro que eu posso sempre simplificar frações, reduzi-las. A gente chama isso de fração reduzida. Fui dividindo até reduzir e aparecer uma que é a opção. Ok? Bora para a próxima. Essa questão aqui da potência é física. Apesar de eu saber, né, porque eu sou físico, acho que não vale a pena falar de física aqui enquanto a matemática estiver fraca. A interpretação, na verdade, porque física é pura interpretação. Multiplique seu peso por 30 ml, a diferença que surge para completar o valor da tabela é a quantidade de água que deve ingerir. Muito bem, então ele explicou exatamente o que para a gente fazer. De acordo com as informações citadas, considerando o rapaz de 16 anos, olha só, ele tem 16 anos e tem 60 quilos, mandou multiplicar o peso por 30. O peso dele é 60 quilos. Depois mandou fazer uma diferença com o valor que surge na tabela. A diferença que surge para completar o valor da tabela é a quantidade de água. Diferença. Diferença significa subtração. Nós estamos falando de um homem de 16 anos. Então, esse é o valor da tabela que deve ser analisado. Muito bem, fiz a avaliação aqui do que você precisa dar uma pensada. Agora eu vou te deixar dando uma pensada. Eu vou deixar você pensar nisso aí, chegar em alguma conclusão e depois me explicar até 45 minutos ali. Né? Eu não sei que horas é na Itália, mas a gente vai chegar no 45. Quando chegar em 45, você me fala no que concluiu, beleza? Então, é basicamente essas coisas que eu apontei aqui. Aí eu fiz o 60 vezes 30, que deu 1.800, mas por lógica eu não sabia o que fazer com esse número, então eu só fui para 30 o quê? 30 litros ou 30 ml? ml. Então, se você pegou esse númerozão grandão aí, para passar para litros, você precisa dividir por 1000, ok? Aí dá 1,8. Isso aí. Então, ele tem que tomar 1,5 por aproximação, né? 1,5. Como é que você chegou nesse valor? Você pegou 3,3 e subtraiu do 1,8, né? Não, no caso eu peguei o 1,8 e eu fui por aproximação, não teve conta. Mas ele falou aqui, diferença, filha. Não tem essa de ficar chutando valor. Já falei para ti isso nas outras aulas. A diferença. Diferença é subtração. Tu vai pegar 3,3 e vai fazer a diferença com 1,8 que você achou. Quanto é que dá? 3,3 menos 1,8.
1,5. Então não tem aproximação, beleza? Ali você já ia errar por aproximação de novo. Aqui você ia errar por aproximação de novo. Isso não existe aproximação. O que existe é você interpretar o enunciado. Vai chegar na resposta exata. Vamos para a próxima. Hum, muito bem. H representa a altura, idade T. Tá aqui a idade, tá aqui o T, tá aqui o que o problema pede. Só jogar na fórmula, né? Jogar na fórmula e resolver a continha. Sim. É. Então, Eu tinha colocado 5, mas eu não sei se tinha feito certo, mas eu cheguei em 1,5. 5, vamos ver. 12, 120, 10 mais 14, vai dar 24. Quanto é que é 120 dividido por 24? 5. Porque 24 vezes 5, 120. Então vai ficar 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. É, eu tinha chegado só até o 5. Por que que você parou no meio da conta? Tem que subtrair Porque 12 ainda, né? eu li 5 menos 12. Aí Ah, ia ficar negativo e eu não sei. Ou eu cortei. realmente, estaria errado se fosse negativo. Não existe altura negativa. Probabilidade. Nós já vimos um problema de probabilidade hoje. Você já entendeu que probabilidade é aquilo que a gente quer, dividido por aquilo que a gente tem. Então, pense um pouquinho e chegue numa resposta.
Eu cheguei na resposta do 1/91. 1/91. Muito bem. Não vou nem te perguntar como você chegou, mas é isso mesmo. Até porque esse enunciado aqui, meio longo, e a análise aqui não é das mais simples. Mas se você entendeu, quem sou eu para dizer, né? Bora para a próxima. Só isso que eu posso dizer. Vamos lá. Arma aí. Aqui. Não. Esse aqui foi o que a gente acabou de fazer. Tem um gráfico e tem umas afirmações. Nossa, dá pra ver nada aqui. Eu tenho que baixar a imagem. Peraí. Agora sim. Bem, espero não ter enunciado antes. Não tem. Não? Então tá bom. Tem um gráfico. O valor pago na locadora N é menor ou igual àquele pago na locadora M para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? O valor pago na locadora N é menor ou igual? Bem, Eu coloquei A, porque é onde troca as linhas, mas eu não tenho certeza. vamos analisar. Nós estamos interessados onde N é menor, né? Então, onde que o N é menor? Onde que o N está abaixo? Tá abaixo aqui e aqui. Você colocou que é de 20 a 60, certo? E depois de 100 a 140, certo? Muito bem. Nada a acrescentar também. Tá bom, vamos para a próxima. Essa aí teve uma coisa interessante, porque as duas dão menos do que todas as respostas, mas se você colocar 20 como uma pontuação base, você consegue chegar numa resposta, mesmo que não tenha 20 necessariamente. Vamos ver, então. Deixa eu dar uma entendida. Dois pilotos, Paulo e Guilherme, foram observar suas classificações do painel, no entanto, este apresentou defeito, não mostrando alguns resultados. Os dois competidores tiveram que efetuar cálculos de suas pontuações e, dessa maneira, descobrir qual teve a melhor classificação. Analisando o quadro abaixo, pode-se concluir que tá rolando umas informações aqui um tanto curiosas, meio que de regra de 3. Né? Na verdade, aqui era para fazer uma regra de 3, né? Tipo, o que é uma regra de 3? É uma proporcionalidade, sacou? Então, por exemplo, se é uma corrida, quanto mais rápido, mais ponto, certo? Sim.
Portanto, o Guilherme aqui, ele teve que fazer mais ponto que o Paulo. Se o Paulo fez 20, a ideia é que o Guilherme fez 40, por proporção. Aqui, mesma coisa. Se o cara fez 8 pontos em 4 horas, então, na metade do tempo, o dobro de ponto. Mas na primeira hora vai ser 10 pontos, não vai ser 40. Por Não quê? é- Ah, é menos tempo, ai. Quanto menos tempo, mais ponto. É uma corrida, certo? Ah, Isso. E agora aqui tá uma coisa que talvez a gente precisa fazer conta. Então, só te lembrando, né? Horas, pontos. Então, se 4 horas foram 24 pontos, 3 horas foram X pontos. Multiplicação cruzada. 4x igual a 3 vezes 24. X vai ser 18. Pronto. Agora é só somar. Né? Paulo totalizou 76 pontos, está classificado. Bem, agora é só somar, né? Paulo fez 20, 36, 60. Errado. Também não fez 68. Vamos ver o Guilherme. 40 mais 26, 66. Ué? What's the problem? Ah, minha burrice aqui. Acabei de falar que quanto menos tempo, mais ponto. Fiz uma conta que deu 18. Qual que é meu erro? Como é uma proporção inversa, a gente tem que inverter. Então aqui fica 3 e aqui fica 4. Então vai ficar... sobre proporção inversa, né? Na aula que vem eu vou falar mais de regra de 3 para ti. Mas por hora só entenda. Existe esse procedimento muito importante de proporcionalidade chamado regra de 3. Provavelmente você lembra dele da escola. A questão é que neste problema, existe uma proporcionalidade inversa. Quanto menor o tempo, maior a pontuação. Estamos falando de uma corrida. Quando existe uma proporcionalidade inversa, a gente precisa inverter os números. Então eu inverti o 4 com 3. Era para ser 4 vezes x, mas como eu inverti, ficou 3 vezes x. Então vai ficar 3 por aqui, 8, 4, 32. Então o carinha fez 32 aqui, o Guilherme fez 32 pontos. Então aqui vai ficar 40, 80. Guilherme fez 80 pontos. Resposta C. Tá bom? Na próxima aula a gente vai focar em regra de 3, que é importante não só para esses assuntos práticos aqui, como para calcular porcentagens, coisas do gênero, achar valor de x, resolver problemas com frações, tá bom? Então, tá bom. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau.